Pai, em nome de Jesus, Pai, como nós acabamos de cantar, Senhor, nós te pedimos, Pai, leva-nos para perto de Ti, Pai. Leva-nos para um lugar de intimidade, de comunhão contigo, Senhor. Que nós sejamos capazes de ouvir a Tua voz, Pai. Dá-nos ouvidos atentos, Pai. Dá-nos percepção espiritual, Senhor, para ouvir e compreender, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. O que Tu quer para cada um de nós nesse tempo, Pai. A Tua palavra diz: ouve, ó Israel. O Senhor é o único Deus. Quando o Senhor fala, ouve. Quando o Senhor declara a palavra, ouve. A tua mente, Senhor, subentende. Já está subentendido, Pai, que aqueles que vão ouvir também vão obedecer, Pai. Porque eu aprendi, Pai, que na tua mente, Senhor, é inadmissível, é incompreensível para ti, Senhor, ouvir e não obedecer. Por isso nós te pedimos, Pai, não somente ouvidos atentos à tua voz, mas disposição para obedecer, Pai. Que aqueles que estão aqui nos acompanhando, aqueles que vão ouvir essa mensagem, Pai, possam entender, Pai, que embora nós sejamos vasos de barro, embora nós sejamos instrumentos do Senhor, ainda assim o Senhor é quem faz todas as coisas. Ainda assim o Senhor que fala, Pai. Por isso nos dá temor, Senhor. Nós não queremos temer os homens, não queremos temer aqueles que matam o corpo, mas nós queremos temer aquele que tem poder para colocar tanto o homem como o inimigo no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Oh, Pai, aumenta o nosso temor por Ti, Senhor. Aumenta o temor pela Tua palavra. Aumenta a consideração, o respeito para contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amados, hoje a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar é uma palavra muito conhecida, mas certamente que muito pontual. Queria convidar você que trouxe sua Bíblia para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 5. Achou aí? Mateus 6, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vanjos que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Amém? Todo mundo acompanhou aí? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela tua palavra.
que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero te pedir que Teu Espírito Santo, Pai, possa estar nos conduzindo, nos inspirando, nos instruindo durante todo esse tempo, Pai, que nós vamos passar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, hoje, que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com vocês, né? Falar um pouco sobre oração. Nesses últimos dias, Deus tem ministrado forte ao meu coração sobre essa questão que é um fundamento da fé, né? Um fundamento da fé cristã, a oração, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: orai em todo o tempo. Se ao escrever para uma igreja, São Paulo, ele vai dizer que nós temos que orar em todo o tempo, é porque a oração é algo muito importante, né? Agora, a oração, ela não é um ritual, né? Muitos de nós aqui, que viemos da igreja romana, aprendemos a oração do Pai Nosso quase que como um ritual, né? No qual outrora nós havíamos decorado, e sempre que nos era solicitado rezar a oração do Pai Nosso, a gente rezava, e rezava juntamente com os demais irmãos que nos acompanhavam muitas vezes numa missa, né? Agora, o que eu não sabia, e muitos talvez ainda não saibam, é que existe uma diferença gritante entre oração e reza. Oração diz respeito a uma vida de intimidade, de comunhão, de diálogo, de relacionamento com Deus. Então, orar é conversar com Deus, é se relacionar com Deus. Assim como eu estou conversando com vocês aqui hoje à noite, Deus espera que eu converse com Ele, que eu me relacione com Ele, né? E na oração do Pai Nosso, nós vamos descobrir, através do ensinamento de Jesus, que a melhor forma de se relacionar com Deus é vê-lo como um Pai. Não ver Deus como um grande rei, como o Senhor dos exércitos, o El Shaddai, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o Jeová Nissi, o Jeová Tzedkeno. Não, Deus espera que eu possa enxergá-lo e vê-lo como um Pai. Por isso que na oração do Pai Nosso, embora a oração do Pai Nosso, primeiramente ela tenha sido feita para judeus, mas ali ensinando aos judeus que eram da mesma fé de Jesus Cristo, da mesma raça, por assim dizer, né? Os judeus eram descendentes da tribo de Judá, e Jesus Cristo, ele também é chamado o leão da tribo de Judá, porque ele também era descendente da tribo de Judá. Então Jesus Cristo, ele tinha, pode-se dizer assim, o mesmo DNA dos judeus, e a oração do Pai Nosso, ela foi feita para judeus, né? Por isso que a gente vai ver que Jesus vai dizer aqui: quando vocês orarem, né, não se comportem nem como os religiosos, que oram em pé nas sinagogas, né, procurando ser notados, né? É mais ou menos assim, aquelas pessoas que oram em voz alta, querendo muitas vezes chamar a atenção, e muitas vezes aquela oração ali é uma oração da boca para fora, né? A palavra de Deus diz, tem um texto na Bíblia muito forte, que diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante. Então tem pessoas que elas fazem orações bonitas, religiosas, mas o coração delas está totalmente distante de Deus. Então não tem intimidade com Deus, não tem uma vida de comunhão com Deus. Então Jesus está dizendo aqui: olha, quando vocês orarem, não orem como esses religiosos, que fazem orações bonitas, né? Mas muitas vezes da boca para fora, mas também não orem como os gentios. Quem eram os gentios? O gentio era aquele que não era judeu, né? Eram os pagãos, eram outros povos, que não necessariamente serviam ou criam no Deus de Israel, que é o Deus que nós cremos hoje. Então Jesus, ao ensinar como orar, ele ensina: vocês não vão orar nem como os religiosos, e também não vão orar como os gentios, que usavam de vãs repetições. Então, vã repetição
é o que eu entendo hoje ser, muitas vezes, uma reza. Quando eu faço a oração do Pai Nosso apenas de uma maneira repetitiva, porque alguém, um sacerdote ou uma autoridade religiosa, me pede, vamos orar a oração do Pai Nosso, vamos rezar a oração do Pai Nosso. Quando eu faço isso de uma forma mecânica, metódica, como um ritual, não necessariamente que isso não tem valor nenhum, porque Deus que tudo sonda, que tudo conhece, Deus que conhece o coração, Deus que conhece a intenção do coração do homem, Deus que conhece as profundidades da nossa alma, Ele sabe do nosso coração. Então eu acredito que tem muitas pessoas que muitas vezes fazem a oração do Pai Nosso de uma forma metódica, como um ritual, mas Deus está ali lendo o coração daquela pessoa e está percebendo sinceridade. E quando existe sinceridade numa oração, mesmo sendo uma reza, mesmo sendo algo repetitivo, eu creio que Deus recebe. Eu mesmo, muitas vezes, quando eu estou junto dos meus irmãos católicos, né, eu sei que é uma oração que todos eles conhecem, então, muitas vezes eu convido, né? Eu fui agora, final do ano passado, eu fui convidado para participar de um evento de encerramento de ano, um evento da PAI de São João Batista. Meu filho estuda lá, né? Estudava. Esse ano não vai poder mais estudar por causa da idade dele, que vai completar 6 aninhos de idade, né? 6 aninhos. Então, naquele evento, eu senti de convidar todos a fazer uma oração do Pai Nosso, porque eu sei que é uma oração todos conhecem, e é uma forma da gente promover a unidade, é uma forma da gente falar a mesma língua, é uma forma da gente mostrar que nós professamos a mesma fé. Então eu acho muito bonito isso, acho muito legal isso. A oração do Pai Nosso, ela tem esse poder de unir as denominações, né? Independente se eu sou da igreja A, B, X, Y, se eu sou cristão, não tem nenhum cristão que não conheça a oração do Pai Nosso. Seja da igreja A, B, C, D, Y, todos conhecem. Então a oração do Pai Nosso é uma oração que promove unidade, ela promove comunhão. No entanto, eu quero chamar a atenção, repetindo a minha fala inicial, né? Quando eu aprendi a oração do Pai Nosso, lá no passado ainda, no meu tempo de católico romano, eu fazia muitas vezes como um ritual de uma forma mecânica, e eu não sabia da profundidade que existe nessa oração. Hoje, muitos cristãos em várias partes do mundo acreditam que a oração do Pai Nosso, ela representa um modelo de oração. E nem todos acreditam assim. Tem muitos cristãos que não veem a oração do Pai Nosso como modelo. Muitos cristãos acreditam que a oração do Pai Nosso, principalmente cristãos que são os dispensacionalistas, né? Eles acreditam que a oração do Pai Nosso, ela foi específica para o povo judeu. Porque aqui, como eram judeus, discípulos judeus que estavam pedindo para Jesus como que... Então eles acreditam que esse modelo de oração, ele foi específico e exclusivo para os judeus naquele tempo. No entanto, eu e uma grande parte dos cristãos do mundo todo acreditam que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração modelo, né? Aqui na minha Bíblia tem até aqui o tradutor, né? Na verdade, as pessoas da gráfica, né? Que compuseram aqui o texto bíblico, eles colocaram um título, né? Um subtítulo, e na minha Bíblia diz a oração modelo. E é assim que eu vejo a oração do Pai Nosso, como um modelo de oração. Por que modelo de oração? Porque na oração do Pai Nosso nós encontramos vários ingredientes que nós pensamos e acreditamos ser um resumo de tudo aquilo que nós não deveríamos esquecer nas nossas orações. Não quer dizer que eu vou agora, a partir de hoje, só fazer a oração do Pai Nosso. Não. Se eu for ler a Bíblia toda, principalmente as cartas de São Paulo, nós vamos ver várias orações de Paulo nas cartas aos Colossenses, aos Efésios, aos Tessalonicenses. Nós vamos ver várias vezes
verdadeiros modelos de oração. Então, nesses modelos de oração de São Paulo, nós vamos ali descobrir muitas outras coisas que são muito importantes que devemos orar, né? Vou dar um exemplo. Escrevendo aos Colossenses, Paulo vai orar, vai pedir a Deus que a palavra de Cristo habitasse ricamente nos vossos corações. Então Paulo estava pedindo, nas suas orações, que a palavra de Jesus habitasse profundamente no coração daqueles irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Uma igreja que não é cheia da palavra é uma igreja vazia, né? Escrevendo aos Efésios, por exemplo, Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda e devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aí eu pergunto para vocês, como que eu faço para me encher do Espírito? A melhor maneira de se encher do Espírito é se encher da palavra. Primeiro, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu me encho da palavra, mais fé eu vou ter e automaticamente mais cheio de Deus eu vou ser. Porque Jesus e a palavra, os dois são um. Jesus é o verbo. Então, quando eu me encho da palavra, eu estou me enchendo de Deus. Isso significa que uma pessoa que não medita na palavra, que não lê a palavra, que não ouve a palavra, ela é vazia de Deus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer: olha, que a palavra de Cristo habite poderosamente em vocês. A palavra de Deus vai dizer lá no Antigo Testamento que sem lenha o fogo se apaga. Então, assim como para fazer um churrasco, para fazer fogo, eu preciso de lenha, preciso de madeira, essa lenha, trazendo para uma linguagem do dia de hoje, representa a palavra de Deus. Quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais lenha, mais fogo. Então significa que uma pessoa que se alimenta muito da palavra, normalmente é uma pessoa cheia do fogo de Deus. E uma pessoa que se alimenta pouco, é uma pessoa que provavelmente vai adormecer espiritualmente e vai ser vazia do fogo de Deus. Quando ela abrir a boca para falar, não vai ter muito poder, não vai ter autoridade. Por quê? Porque ela não se enche da palavra. Então, estou citando aqui um exemplo. Se a gente for estudar todas as orações de Paulo, a gente vai ver que tem muitas coisas que Deus deseja que nós oremos. Uma delas, que eu considero uma das principais orientações bíblicas no que diz respeito à oração, a gente vai encontrar lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, quando Paulo vai dizer assim, a Timóteo, né? Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Então aqui Paulo vai dizer, né, que nós devemos fazer intercessões, ações de graças, súplicas por todos os homens. Nós devemos orar pelas pessoas. Isso a gente chama de intercessão, né? Pedindo também pelas autoridades, para aqueles que exercem autoridades, né? Os governantes, os líderes religiosos, autoridades, seja no poder legislativo, executivo, judiciário, né? Para que possamos ter uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, eu devo orar pelas autoridades, para que nós possamos ter uma vida tranquila e sossegada. Como eu falava, a Bíblia tem vários outros exemplos, né? Eu gosto muito, eu vou citar mais um exemplo aqui, se eu achar aqui. Eu gosto muito do texto de Efésios 3,16, que Paulo aqui ele vai dizer assim: eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos
qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então olha só o que Paulo aqui ele ora pela igreja de Efésios. Ele orava para que aquela igreja fosse fortalecida com poder no seu espírito, no homem interior, para que Cristo habitasse pela fé nos corações deles, ou seja, para que eles fossem cheios de Jesus, cheios da presença de Deus. E aqui Paulo vai orar para que eles pudessem estar arraigados e fundados em amor, que eles pudessem compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Aqui Paulo está pedindo para que eles pudessem ser cheios do amor de Cristo e que eles pudessem conhecer a dimensão, a profundidade do amor de Deus. Então isso aqui é uma oração que eu acho tremenda, que nós devemos ter como modelo, como exemplo, pedir a Deus que realmente Deus nos encha do amor dele. Já pensou uma pessoa ser cheia do amor de Deus? Ela vai se transformar realmente num verdadeiro instrumento de Deus aqui na terra. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 9, aí Paulo já faz uma outra oração. A minha oração é esta, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, no qual vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui Paulo já faz um outro tipo de oração, para que o amor deles, da igreja em Filipos, aumentasse cada vez mais, em pleno conhecimento e toda percepção, e que eles pudessem discernir as coisas excelentes, para que eles pudessem então se tornar pessoas sinceras e inculpáveis até o dia de Cristo, ou seja, até a volta de Jesus. Então, amados, depois se a gente for ver aqui, Colossenses 1, 10, oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a reunião pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então aqui, escrevendo aos Colossenses, Paulo já faz um outro tipo de oração, para que eles pudessem andar de maneira digna diante do Senhor, agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então veja quantos modelos de oração. A Bíblia está cheia de modelos de oração. Então, se a gente for estudar as cartas de Paulo, a gente vai ver que tem vários modelos de oração, ou seja, muita coisa que nós podemos e devemos orar. Quem acompanha as minhas postagens nos WhatsApps, aqueles que têm um WhatsApp, porque eu sei que nem todos aqui usam WhatsApp, eu estou postando uma série agora, todos os dias, sobre a restauração do sacerdócio. A Bíblia Sagrada diz que nós somos o povo santo, nação santa, povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que, sacerdócio real. Então a Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais, nós somos sacerdotes de Deus. E um dos papéis primordiais de um sacerdote, na antiga aliança, eles ofereciam sacrifícios a Deus. Mas a partir do momento que Jesus veio a esse mundo e se sacrificou pelos nossos pecados, nós agora não precisamos mais apresentar sacrifícios, como eles apresentavam no Antigo Testamento. E como tem alguns irmãos que até os dias de hoje ficam fazendo penitências, oferecendo sacrifício. Quando chega agora na Sexta-feira Santa, é no mês de abril,
na época da Páscoa, né? Na semana da Páscoa. Isso, na semana da Páscoa, na Sexta-feira Santa, muitos irmãos aqui na cidade de Nova Trento sobem o Morro da Santa, o Morro da Cruz, em penitência, porque eles acreditam ainda nesse negócio da penitência. Quando Jesus, ele já morreu em nosso lugar, e nós não precisamos mais apresentar esse tipo de sacrifício a Deus. Quando eu faço penitência, quando eu apresento algum tipo de sacrifício autopunitivo, eu fico me punindo pelos meus pecados, eu estou desprezando o sacrifício de Jesus, eu estou invalidando o sacrifício de Jesus. Então, esse tipo de sacrifício, Deus não aprova mais, Deus não quer mais de nós esse tipo de sacrifício. O sacrifício que Deus quer de nós hoje, a Bíblia fala lá em Hebreus, que são sacrifícios de louvor. O que é um sacrifício de louvor? São sacrifícios dos nossos lábios, né? Então, quando eu tiro um tempo para apresentar a Deus orações, súplica pelos meus irmãos, pelos santos, pela igreja do Senhor Jesus, pelas autoridades constituídas, pelos missionários, pela obra missionária, pelos meus irmãos em Cristo, pelos irmãos da minha igreja, pelo poder legislativo, executivo, judiciário, quando eu tiro tempo para orar, né, pelos ministros, pelos governantes, pelos prefeitos, enfim, pelas autoridades constituídas, isso é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus, né? Então, um sacerdote, ele precisa tirar tempo para interceder pelos santos, pelas autoridades constituídas. E a gente vê aqui, nas cartas de Paulo, inúmeros modelos, vários tipos de oração que nós podemos fazer e devemos fazer, ok? Mas aqui na oração do Pai Nosso, que embora num primeiro momento ela tenha sido feita para judeus, nós continuamos crendo que ela não deixa de ser um modelo de oração, como eu falei no início, com vários ingredientes, vários componentes que devem ser vistos e revistos. E eu quero relembrar alguns aqui com vocês nessa noite. Primeiro, quando Jesus ensina, atendendo ao pedido do povo judeu, essa mesma oração a gente vai encontrar no Evangelho de Lucas, atendendo ao pedido dos seus discípulos, e aqui no caso os judeus, Jesus, a primeira coisa que ele fala, quando vocês orarem, vocês vão orar assim. E aí Jesus começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Primeira coisa que Jesus ensina, que quando eu me dirijo a Deus, eu devo sempre me dirigir a Ele como Pai. Ainda existem nos dias de hoje, pessoas que têm tanto temor, tanta reverência a Deus, como o Rei dos Reis, como autoridade máxima, que não conseguem, ou que têm dificuldade de ver Ele como Pai. Normalmente, pessoas que não conseguem orar a Deus, por exemplo, não conseguem se relacionar com Deus, por exemplo, deitado. Eu consigo conversar com Deus deitado, numa rede, por exemplo. Eu consigo conversar com Deus, por exemplo, deitado na minha cama. Eu consigo conversar com Deus sentado numa cadeira. Eu consigo conversar com Deus em pé. Eu consigo conversar com Deus de qualquer forma. Porque se eu tenho entendimento que Ele é meu Pai, o que para Ele não importa a forma, ou a maneira que eu oro, para Ele importa a inclinação do meu coração. Eu aprendi certa feita que a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor teu Deus. Até os dias de hoje existem igrejas, existem líderes religiosos que quando vão fazer a leitura bíblica, pedem para as pessoas ficarem de pé. Eu respeito essas pessoas, né? Em respeito à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Amém? Eu respeito isso. Não vejo maldade nisso. No entanto, para Deus é muito mais importante você ser um praticante da palavra do que ser um mero ouvinte. Então, que adianta eu ficar de pé para ouvir a palavra e quando terminar o culto eu saio lá para fora e eu não boto em prática aquilo dali? Não boto em prática aquilo que eu ouvi. Então, quer dizer, é uma ilusão. Agora, se eu fico sentado para ouvir a palavra de Deus, eu estou sentado, mas eu estou ouvindo, eu estou prestando atenção, e quando eu terminar de ouvir aquilo, eu me proponho a colocar em prática,
Eu pergunto para vocês, o que é mais importante para Deus? Aquele que ouviu sentado e se propõe a colocar em prática, ou aquele que ouviu em pé, mas não pratica? Então, para Deus, o que importa é praticar. Não importa necessariamente como que eu vou ouvir, se eu vou ouvir sentado, em pé, deitado. Não importa que eu pratique. O que adianta eu ouvir em pé, mas eu não pratico? Então isso é um mero rito religioso, né? Com todo respeito àqueles que o fazem. Mas para Deus o que importa é a contrição do coração. Imagina uma pessoa entrando na igreja de cadeira de roda. Como que ela vai ficar de pé para fazer oração? Se ela entra nessa igreja que o pastor pede, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Como que uma pessoa na cadeira de roda vai ficar de pé? Não tem como. Aí eu pergunto, Deus não vai receber aquela pessoa? Não vai receber a oração dela? É claro. Então isso mostra que para Deus não importa necessariamente a posição como eu oro. O que importa é a contrição do meu coração. Deus é Deus que sonda o coração. E a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. A palavra de Deus diz em Isaías, perto está o Senhor daqueles que tremem da sua palavra e daqueles que têm um coração contrito. Então, se o meu coração é contrito, não importa se eu estou em pé, sentado, deitado, né? O que importa é o meu respeito para com Deus. Reconhecer que Ele é santo, sim. Quando eu declaro santificado seja o teu nome, eu estou reconhecendo que eu tenho um Deus que é santo. Eu não estou me referindo, não estou me relacionando com um Deus qualquer, não estou me relacionando com o Zé Mané da esquina, o Zeca do bar. Eu estou me relacionando com Deus, Criador dos céus e do universo. Um Deus que é santo e puro. No entanto, Ele é meu Pai. Como um pai, eu não preciso ter medo de como eu vou me apresentar diante dele. Eu, por exemplo, meu pai é vivo. Quando eu vou na casa do meu pai, eu nunca fui na casa do meu pai, eu nunca me ajoelhei diante dele para conversar com ele. Nunca. E acredito que nunca vai acontecer isso. Sempre que eu vou na casa do meu pai, eu converso com meu pai. Muitas vezes, lá na casa do meu pai tem 2 redes na garagem. Às vezes o pai deita numa rede, eu deito na outra. Eu converso com ele deitado na rede. Tem uma cadeira de balanço lá na área, assim, na casa do meu pai, onde tem a garagem, né? Então muitas vezes eu sento na cadeira de balanço e meu pai fica deitado na rede. Às vezes o contrário, eu deitado na rede e meu pai na cadeira de balanço. Tem uma mesa muito grande ali também na garagem do meu pai. Às vezes eu sento na mesa e o pai fica na rede. Às vezes o pai fica na cadeira de balanço e eu fico na mesa. Então, veja que para conversar com meu pai não importa a posição que ele está. Se ele está deitado na rede, se ele está na cadeira de balanço, se ele está sentado no chão. Porque ele é meu pai, então eu sei que de qualquer maneira ele vai me ouvir. Porque ele é meu pai. Então Deus é a mesma coisa, Ele é meu Pai, embora Ele seja santo e Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, que espera de nós reverência e respeito. Ele é meu Pai, e como meu Pai, eu posso me apresentar dele de qualquer forma. Jesus disse, aqueles que vêm a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Então, de maneira alguma. O Pai nunca me lança fora, Jesus nunca me rejeita. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, e a partir de agora, eu tenho livre acesso à presença de Deus. Nós podemos conversar com Deus a qualquer hora, a qualquer momento do dia e da noite. Deus está sempre disponível para ouvir a minha oração. Quantos estão entendendo? Porque Ele é meu Pai. Eu não preciso pagar nenhuma indulgência, eu não preciso pagar nenhum preço, eu não preciso fazer nenhum tipo de sacrifício, não necessariamente precisa ser de joelho. Pastor Cristian, você está depreciando a oração de joelho? De maneira alguma. Eu já orei muitas vezes de joelho. E sempre que eu quero, às vezes assim, em alguns momentos assim, eu sinto que eu preciso orar de joelho. Principalmente quando a gente pisa na bola, né? Então tem momentos que a gente sente assim uma necessidade de se ajoelhar. Mas, mesmo assim, mesmo que eu não ore de joelhos, eu tenho certeza que aquela oração que eu faço de joelhos, muitas vezes, por reverência e temor a Deus, por uma necessidade muitas vezes até de pedir perdão dos meus pecados a Deus, eu tenho certeza que essa mesma oração, se eu fizer sentado ou em pé, eu tenho certeza que Deus vai receber da mesma maneira. Embora muitas vezes eu sinta uma necessidade de orar de joelhos, é uma necessidade, a gente sente,
mas eu tenho certeza absoluta que se eu fizer a mesma oração em pé, Deus também vai receber, porque Ele é meu Pai, e aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Estão entendendo?